Meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu sou da Rede Aliança, da Célula do Mike, origem 1, eu acho, se eu não me engano. Enfim, me apresentei para quem não me conhece. Tenho 19 anos, faço faculdade de Direito, faço parte do Ministério de Dança da Igreja, lidero o Ministério de Teatro dos Adolescentes, e é isso, enfim. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu acho que é uma forma diferente de entregar o conteúdo do devocional pra vocês, né, do que por áudio ou escrito. Então eu quis fazer de uma forma diferente. E porque também, de certa forma, pra mim é mais prático, porque enquanto eu vou gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu vou me maquiar, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Então eu tô me arrumando pra ir. E se eu não entregasse, se eu não fizesse esse vídeo agora e não mandasse o devocional para vocês nesse horário, eu só iria conseguir fazer isso depois que eu saísse do estágio, umas 6h30, quase 7 horas. Então seria bem tarde, já no final da noite, vocês já estariam se arrumando, se preparando para ir para a célula, e eu acho que não seria muito proveitoso, não seria muito bem utilizado esse momento. Então, por isso que eu tô gravando o vídeo, porque aí eu vou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, falando com vocês e me arrumando, tá bom? A mensagem que eu quero falar com vocês hoje é sobre propósito, né? A palavra propósito, ela nos permite várias vertentes, né? Tratar sobre diversos assuntos, tipo, qual é o seu propósito? Será que Deus já me revelou meu propósito? Será que eu tô caminhando para alcançar ele? Será que eu entendi qual é o propósito de Deus para minha vida? Será que aquilo que queima no meu coração, que está na minha mente, é realmente aquilo que Deus tem para mim? É o chamado de Deus para minha vida? Enfim, N maneiras e N possibilidades que nós podemos tratar sobre esse assunto. Mas, semana passada na célula, a gente comentou sobre esse versículo que eu vou falar com vocês, que me chamou muita atenção. O versículo, vou começar a me arrumar aqui, tá bom? É que essa parte eu precisava de mais concentração. Mas o versículo, eu vou olhar. Vocês viram isso que espirrou? Eu vou olhar aqui porque tá o espelho aqui, tá? O versículo que foi usado foi de João 4, que conta a história da mulher que estava no poço indo buscar água e ela teve encontro com Jesus. E aí, o que a gente geralmente lê esse versículo, né? Ele já foi utilizado muito na célula semana passada, e em outras vezes eu me recordo do pastor Domingos ter utilizado muito esse texto durante as pregações. E a gente usa muito ele quando a gente quer tratar sobre evangelismo, quando a gente quer falar sobre, né, a gente ter o dever de pregar o evangelho para as outras pessoas. Enfim, a gente usa muito esse versículo nesse sentido. Só que quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração de uma maneira diferente. Né? Eu acho que todo mundo conhece a história, né? Ou se não conhece, tem uma noção mais ou menos. Só que basicamente é uma mulher que era excluída da sociedade, que foi a um poço buscar água, e ali ela encontrou Jesus. E Jesus revelou praticamente toda a vida dela, e ali ela teve um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus. E logo depois disso, por que a gente usa muito esse versículo na questão evangelística? Porque logo depois disso, a Bíblia fala, né, que ela voltou para a cidade dela, porque o poço acho que era meio distante. Ela voltou para a cidade dela e foi falar de Jesus para as outras pessoas. Então meio que nos ensina a pregar o evangelho. Depois que a gente conhece Jesus, que a gente tem um encontro com ele, a nossa função é pregar o id, né? Falar quem Jesus é. Mas enfim, basicamente essa é a história. Se você não conhece, você tem o dever de ler essa história. Tá lá em João, capítulo 4. É uma história muito interessante e eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao teu coração. E aí, enfim, basicamente é isso. Só que o que me chama a atenção é lá no final do capítulo, no versículo 28, que fala exatamente assim: e deixando o seu cântaro, voltou para a sua cidade. Tem mais alguma coisa, mas é nesse trecho que eu quero falar com vocês. Laís, por que isso te chamou a atenção? Deixou o cântaro e voltou para a sua cidade. Quando a gente começa a ler a história,
né, esse relato da Bíblia, é muito claro que ela foi ao poço para buscar água, ou seja, esse era o propósito dela. Ela não foi ali para conhecer Jesus, ela não foi ali para ter uma revelação sobre a vida dela, não. Ela foi ali para buscar água. Por isso que ela levou o cântaro. O cântaro era tipo uma jarra onde ela colocou água. Foi para isso que ela foi. E chegando lá, ela teve um encontro com Jesus. Então, fazendo não uma analogia, mas exemplificando, vamos dizer assim, exatamente sobre isso. Antes da gente ter um encontro com Jesus, os nossos propósitos eram uns. Antes da gente conhecer a palavra, antes do amor de Jesus nos envolver, a gente tinha um propósito de vida. Ah, eu quero fazer isso, eu sonho em fazer isso, ou até mesmo não tinha propósito nenhum. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou fazendo o que eu quero, eu vou só curtir a vida, vou seguindo a vida. Às vezes, gente, não propositalmente, mas porque você às vezes não conhecia a palavra de Deus, você não conhecia o evangelho e você acabava levando esse tipo de vida porque às vezes é o que você foi ensinado dentro da sua casa ou porque era as referências que você tinha levava esse estilo de vida, enfim, N motivos às vezes que nós temos para às vezes levar uma vida diferente do que a palavra do Senhor nos diz. E aí, você tinha um propósito, você tinha um objetivo. Eu tô linda, né, enquanto eu me maquio, mas tudo bem. Você tinha um propósito de vida seu, ou você não tinha nenhum. Você simplesmente seguia a tua vida. E aí, então, a mulher era isso. O propósito dela era ir lá buscar água. Era isso que ela queria fazer. Só que aí, o que aconteceu? Ela, sem esperar, encontrou Jesus. E na nossa vida é assim. Em algum momento você teve um encontro com Jesus. Se você não teve ainda, calma lá que uma hora você vai ter, no tempo dele. Mas a gente teve um encontro com Jesus, que foi onde nós entregamos a nossa vida a ele, que é onde, né, a gente começou a caminhar em santidade, que a gente começou a lutar contra o pecado, que nós começamos a frequentar a igreja, a célula, começamos a fazer discipulado, começamos a entender que nós precisamos agradar o coração de Deus e não as nossas vontades. É nesse momento que nós temos um encontro com Jesus. E foi isso que aconteceu com ela. Ali, a verdade de Jesus, a revelação de quem Jesus era, foi passada a ela. E aí, ela teve ali, né, a conversa dela com Jesus e tudo mais. Novamente, se você não sabe o que aconteceu, vai lá ler. E depois disso, vem o versículo 28, falando que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade. Veja só, no primeiro momento o propósito dela era buscar água. A partir do momento em que ela tem um encontro com Jesus, ela abandona o propósito dela. Ela abre mão daquilo que ela tinha ido fazer para fazer aquilo que Jesus tinha para ela. Então, gente, isso para mim é fantástico. De verdade. Ela deixou o cântaro ali no poço e voltou para a cidade dela para pregar o evangelho e falar de Jesus para as outras pessoas. E eu tenho certeza que é exatamente assim que acontece na nossa vida. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, que a verdade dele entra nas nossas vidas, os nossos propósitos mudam. E a gente não começa mais a fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente não começa mais a viver os propósitos que nós queremos e o chamado que nós queremos, mas sim os propósitos e chamado que Deus tem para nossa vida. Então, no momento em que ela abandonou o cântaro ali, que representava, né, o que ela tinha ido fazer no poço, que era buscar água, ela começou a fazer aquilo que Jesus queria que ela fizesse, que era pregar o evangelho para as pessoas da cidade. Então nós precisamos fazer exatamente como essa mulher. Abrir, é que parece que eu passo muita maquiagem, né, gente? Ah, também tô nem aí. Enfim, a gente precisa muitas vezes não, em todas as vezes, pra gente não se frustrar, porque a vontade de Deus pra nós é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós achamos que é bom pra nós, pra viver aquilo que Deus tem pra nossa vida, exatamente como essa mulher fez. Só que, Laís, tudo bem, entendi, compreendo, mas o que eu preciso fazer para que isso venha acontecer? Sim, 2 minutinhos aí pra vocês pensar.
Isso, menina, você é muito inteligente. Exatamente, você precisa ter um encontro com Jesus. A mulher só entendeu que ela precisava falar do amor de Jesus para as outras pessoas daquela cidade a partir do momento que ela conheceu Jesus. A partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, foi onde ela entendeu. Peraí, que eu tô dando uma olhada se tá tudo bem. Porque é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Foi aí que ela entendeu que ela realmente precisava abrir mão de simplesmente viver a vida dela como qualquer outra pessoa e falar de Jesus e pregar o evangelho. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. É esses 3 momentos. Se você não passou ainda, você vai passar. Em que você tem o seu propósito, o seu chamado, o seu sonho que você acha que é certo pra você. Aí você vem e conhece Jesus e reconhece que o melhor pra sua vida é o que ele tem pra você e ali você abandona o seu propósito e o seu chamado. E agora, brevemente, eu queria contar pra vocês um testemunho, né? Eu não sei, acho que a maioria das meninas conhece, mas quem não conhece vai saber agora. Aconteceu exatamente isso comigo. Exatamente. Quando eu tava no 3º colegial, eu queria fazer a faculdade de jornalismo e tava tudo certo para que isso acontecesse. Eu não iria cursar na cidade de Marília, eu ia fazer na cidade de Bauru, na Unesp de lá, porque lá tinha a faculdade, aqui em Marília não tinha. E eu tava crente disso, porque, gente, o meu sonho sempre foi ser famosa, eu sempre quis dar entrevista, aparecer na televisão. Esse era o meu sonho, era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí, beleza. Tava tudo certo. A partir de um momento... Eu vou resumir a história, gente, porque é tipo coisa de quase um ano. E aí chegou um momento da minha vida que eu entendi que quem tinha que decidir o que eu ia fazer da vida não era eu. Era Deus. Eu não entreguei a minha vida pra ele. Eu não disse diversas vezes, Senhor, eis-me aqui, use minha vida conforme o Senhor quer. Aonde o Senhor quer, como o Senhor quer. A gente não fala isso constantemente para Deus? E ali eu decidi que naquele momento que eu ia tomar essa decisão para minha vida, eu não tinha que fazer o que a Laís queria fazer. Eu tinha que fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então foi onde eu orei e coloquei isso diante de Deus. E ali, ó, meu cabelinho tá levantadinho aqui, né? E aí o Espírito Santo me revelou que não era isso. Ele não queria que eu fizesse jornalismo e ele não queria que eu fosse embora, ele queria que eu ficasse em Marília. Foi quando eu comecei, então, a pesquisar alguma faculdade aqui em Marília, que tivesse algum curso aqui, né? Já que jornalismo não tinha. E foi quando eu conheci o direito e comecei a faculdade. Gente, de verdade, deu tudo certo. Eu fiz o vestibular, passei no vestibular, consegui a minha bolsa na faculdade. Eu só prestei esse vestibular, eu não prestei nenhum outro. Foi o único que eu prestei e passei direto na primeira tentativa. E eu fiquei muito feliz com isso porque a cada passo que eu dava e que eu via que dava certo, eu tinha certeza que eu tava no caminho certo e que aquilo era realmente o que Deus tinha pra mim. 2 minutinhos. E aí, beleza. Nossa, parece que tá mó forte, né, no vídeo, mas não tá não. Mas aí, beleza. Aí, eu passei na faculdade, deu tudo certo, vivi o primeiro ano da faculdade, não peguei nenhum exame, né, que é tipo recuperação, não peguei nenhum, até agora, se Deus quiser, até o final da faculdade. Enfim, tô no meu 3º ano de faculdade. Resumo, amo meu curso, amo minha universidade, Deus tem me usado muito lá dentro. Graças a Deus, por médio da faculdade, eu consegui o meu estágio, que é onde eu recebo hoje, né? Tenho o meu dinheiro, a minha independência financeira. A faculdade me proporcionou viver